Seja bem-vindo ao treinamento preparatório para a certificação CPRE, todos os direitos reservados. Bem, nessa aula nós vamos conhecer o diagrama de sequência. Nessa aula eu vou te ensinar os conceitos básicos, os fundamentos, para que você possa saber trabalhar com o diagrama de sequência dentro do exame de certificação CPRE. É verdade que quando a gente trabalha com diagrama de sequência, existem muitos conceitos, existem muitos recursos que nós não vamos explorar nessa aula, porque eles não são utilizados dentro do exame de certificação CPRE. Então, o nosso foco vai ser único e exclusivo focar naqueles recursos do diagrama de sequência que caem no exame de certificação CPRE. Vamos lá? Combinado? Bem, primeiramente, vamos definir o que é um diagrama de sequência. Ele é um dos diagramas que você encontra na UML. E é o diagrama que mostra a sequência em que os eventos ocorrem em um determinado processo. Então, um dos elementos-chave aqui no diagrama de sequência é o tempo. E essa sequência de eventos acontecem e elas são demonstradas dentro desse diagrama. É um diagrama de interação. O que isso significa dizer? Significa que você vai ver a interação entre elementos utilizados nesse diagrama. O diagrama de sequência mostra então essa interação, esse relacionamento entre diferentes participantes através de um elemento que a gente chama de mensagem. Nós vamos ver mais à frente quais são os diferentes tipos de mensagem. O diagrama de sequência, ele enfatiza a interação sob uma perspectiva temporal. Pois é, o tempo aqui é um elemento fundamental para que você possa entender o diagrama de sequência. Cabe dizer que o diagrama de sequência ele é feito a partir de um caso de uso. Chega-se até... É interessante dizer que o diagrama de sequência, na verdade, ele detalha um caso de uso. Para que serve o diagrama de sequência? Qual é o propósito de um diagrama de sequência? Bem, ao identificar as mensagens, que é o meio utilizado para se demonstrar a interação entre os diferentes participantes, identifica-se assim os serviços que são oferecidos por uma classe, que você encontra lá no diagrama de classes também da UML, e que, por sua vez, identificamos os métodos necessários para uma determinada classe. Ou seja, ao fim do diagrama de sequência, nós conseguimos voltar no diagrama de classes e confirmar todos os serviços, ou seja, todos os métodos que uma classe tem que fornecer. Se nós não fizermos o diagrama de sequência, dificilmente nós vamos conseguir validar ou garantir ou chegar a uma versão final de um diagrama de classes. Só podemos então chegar a essa versão final de um modelo de classes após o desenho de um diagrama de sequência. Ao fim dessa aula, você vai entender por que você só vai conseguir chegar a uma versão final do modelo de classes com o desenho do diagrama de sequência. Como é que então se constrói um diagrama de sequência? A primeira coisa, o primeiro passo que você precisa fazer é então escolher um caso de uso. Depois que você escolhe um caso de uso, você então identifica os participantes. Você vai então ver já mais à frente o que significa esses participantes. É muito mais do que apenas os atores que você encontra dentro de um caso de uso. Você então identifica o participante que começa essa interação, o ator que começa essa interação.
Você identifica então as mensagens que são trocadas entre esses participantes e os atores e, por fim, identifica-se a sequência das mensagens trocadas. Dessa forma, você então constrói um diagrama de sequência e detalha assim um caso de uso. Vamos ver aqui um exemplo. Repara aqui nesse diagrama de caso de uso. Nós temos um ator, que é o cliente, e 3 casos de uso. O caso de uso sacar dinheiro, o caso de uso consultar saldo e o caso de uso solicitar empréstimo. O cliente ele faz uso dos 3 casos de uso: sacar dinheiro, consultar saldo, solicitar empréstimo. Vamos então detalhar o caso de uso sacar dinheiro? Vamos então criar um diagrama de sequência para esse caso de uso? Vamos lá. Bem, veja aqui que nós temos um diagrama de sequência justamente para aquele caso de uso sacar dinheiro, onde nós temos o cliente e nós temos 2 participantes, conta e histórico. Nós temos aqui uma troca de mensagens, que é o validar senha. Nós vemos que aqui o cliente ele recebe uma resposta que é o que nós chamamos de mensagem de retorno com um conteúdo especial, que é senha OK. Quando é feita a validação da senha, esse participante chamado minha conta, do tipo ou da classe conta, ele faz uma mensagem assíncrona a um participante histórico. Você vai entender já o que significa um participante, um ator e os diferentes tipos de mensagem.